Sejam bem-vindos à PDL TV Magazine, um programa dedicado à cidade de Ponta Delgada e às 24 freguesias do maior concelho dos Açores. Nesta emissão, vamos conhecer melhor a história e as tradições de mais uma freguesia do concelho de Ponta Delgada. Desta vez, vamos à freguesia de São Pedro, com a guia Margarida São Bento. Sou Margarida São Bento e eu gostaria de levar-vos numa pequena visita à grande freguesia de São Pedro. São Pedro tem pouco menos de 3 km² de área, tem 7.941 habitantes e é uma zona habitada desde meados do século XV. Nós neste momento estamos no Alto da Mãe de Deus, o ponto mais alto da cidade, com cerca de 33 metros de altitude, e exatamente por isso esteve desde sempre relacionado com a defesa da costa. Isto é um cone de escórias, o resultado de uma erupção vulcânica ocorrida há sensivelmente 50 mil anos, e exatamente por estar relacionado com a defesa da costa, sempre foi conhecida por Forte da Mãe de Deus, o Reduto Dom João VI. Esta zona, esse reduto, esse forte, perde importância por causa da existência do Forte de São Brás. No entanto, no início do século XIX foi fortificado e durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais houve aqui a instalação de peças de artilharia para vigia e defesa do porto. O edifício Solmar também se situa em São Pedro. É o segundo mais alto edifício de Portugal continental e ilhas. Tem 137 metros de altura e foi construído nos anos 80, nos inícios dos anos 80 do século XX. Criou uma grande polémica quando da sua construção, no entanto, hoje em dia já é encarado com a naturalidade com que se recebe aquilo que nos é imposto e acabou por ser uma marca distintiva da cidade de Ponta Delgada. A Igreja da Mãe de Deus está situada no Alto da Mãe de Deus e a primeira Igreja da Mãe de Deus foi construída a meados do século XV por um morador da zona, o Sr. Columbreiro, Diogo Columbreiro. Em 1777 é reconstruída pelo Sr. Nicolau Maria Raposo do Amaral. Em 1915, por causa da Primeira Guerra Mundial, é decidido destruir a igreja, porque achavam que a igreja seria um alvo fácil para os submarinos alemães. A construção da atual ermida foi então iniciada em 1925, por vontade das senhoras da cidade, e também como um agradecimento ao Divino de não ter havido problemas mais graves quando da Primeira Guerra Mundial. A construção da igreja é bastante demorada e só em 1947 é que é dada por concluída. A zona do jardim envolvente à igreja e ao Forte da Mãe de Deus foi o primeiro passeio público de Ponta Delgada. Um projeto do início do século XIX e mais tarde tomou o nome do 26º presidente americano, Theodore Roosevelt, como uma comemoração, uma lembrança da passagem do Sr. Roosevelt pelos Açores. Passou pela Horta e por Ponta Delgada a caminho da África. O Sr. Roosevelt, na sua passagem por Ponta Delgada, foi trazido aqui, a esta zona, ao Alto da Mãe de Deus, por um representante consular e essa é a razão pela qual este é o local que tomou o nome do ex-presidente Theodore Roosevelt. O cemitério dos ingleses também se situa na freguesia de São Pedro e está anexo à igreja de São Jorge, uma igreja de religião anglicana, e é o mais antigo cemitério de Ponta Delgada. Foi construído em 1828.
Aqui repousam os restos mortais de anglicanos e de não católicos, incluindo soldados que durante a Segunda Guerra Mundial foram desembarcados aqui em Ponta Delgada. E a razão da existência deste cemitério é porque durante o século XVIII e XIX São Miguel teve uma grande comunidade de estrangeiros, onde se incluíam bastantes ingleses, devido às suas trocas comerciais. Essas trocas existiam não só com a Inglaterra, mas com outros países da Europa e com os Estados Unidos. Aqui, por exemplo, está enterrado o Sr. Thomas Hickling, o homem que sonhou e que construiu o Parque Terra Nostra. Estamos no Estado Municipal Marquês de Jardim Correia, onde até à construção em 78, do Estádio de São Miguel, era o estádio de futebol mais importante da ilha. Foi construído em 1946, era de terra batida, e foi construído em terrenos doados pelo primeiro Marquês de Jardim Correia. A Universidade dos Açores pode-se dizer que é filha da autonomia. Foi fundada em 1976. No edifício, o edifício da então reitoria, um edifício que era pertença, foi o palacete, pertença do segundo Visconde do Porto Formoso. Esse palacete foi construído na viragem do século XIX para o XX, foi considerado muito moderno para a altura e foi dos primeiros, se não mesmo o primeiro, a ter uma casa de banho dentro do edifício. Posteriormente é vendido, a Junta Geral do Distrito compra esse edifício e em 1960 começa então a vocação formativa desta zona. Esta zona onde nós nos encontramos é o Relvão. Originalmente era o Campo do Dízimo, onde se agrupava no século XIX, onde se juntavam todos os produtos sujeitos a esse imposto, numa zona descampada, nos arrabaldes de Ponta Delgada. Exatamente por isso, por ser uma zona descampada, plana e com erva, era chamado de Relvão. Foi aqui então, em 1832, que se juntaram um grupo de 7.500 homens, sob o comando do Dom Pedro IV, no contexto das revoltas liberais, partiram em direção ao norte de Portugal, à praia do Mindelo, arredores do Porto, para ajudar na luta contra o rei absolutista. Tomaram a cidade e conseguiram derrotar as forças absolutistas do rei Dom Miguel e assim ficou o liberalismo implantado em Portugal. Estes homens seriam conhecidos como os Bravos do Mindelo, numa alusão ao destino, mas não à origem. Em finais do século XIX, esta zona ajardinada é um passeio público, acaba por tomar o nome de Alameda Dom Pedro IV, segundo recomendação do próprio Dom Pedro IV em 1833, como lembrança do que tinha sido conseguido por ele em termos da história de Portugal. A disposição das árvores aqui plantadas tem exatamente a ver com esse episódio, porque lembra os soldados em parada. No topo da Alameda Duque de Bragança existe um edifício, hoje é ocupado pelo Instituto de Meteorologia Afonso de Chaves. Originalmente foi a sede da Sociedade Promotora da Agricultura Miquelense, uma entidade de extrema importância durante o século XIX para a economia da região. Chegou a ser uma dependência do Museu Carlos Machado, abrigando aqui a sua secção de arte. E intimamente ligado com o Observatório de Meteorologia Coronel Afonso de Chaves, tem que se falar no Coronel Afonso de Chaves. O Coronel Afonso de Chaves era um lisboeta de nascimento, açoriano de coração, militar de carreira, um homem extremamente inteligente e a história da vida dele está ligada, funde-se com a história da meteorologia nos Açores. No início do século XX, o Sr. Afonso de Chaves advogava que deveria haver um observatório internacional de meteorologia aqui, nos Açores, com estações meteorológicas espalhadas em diversas ilhas, de modo a conseguir perceber-se, perceber-se os fenómenos meteorológicos aqui da zona do arquipélago, de modo a prever, com 2 ou 3 dias de antecedência, o estado do tempo na Europa.
É provável que esta zona aqui tenha sido o local da construção do primeiro templo, na zona onde viria mais tarde a ser a cidade de Ponta Delgada, a Igreja de São Pedro. Não existe comprovativos fiáveis do início dessa construção ou desse prédio original, dessa igreja original. No entanto, as datas mais certas são as de 1645, em que é referido que tinham acabado as obras da igreja que faziam parte da reconstrução de um templo anterior. De qualquer maneira, é em 1773 que a Igreja de São Pedro tem essa configuração que nós temos hoje em dia, uma igreja de uma só nave. É uma igreja de estilo barroco, com intricados lintéis e portais em basalto e ignibrito. Dom Pedro IV, durante a sua estada aqui na Ilha de São Miguel, em 1832, ficou alojado aqui ao lado, na casa onde hoje é o edifício do Tribunal de Contas. À altura era a casa do morgado José Caetano, e é esta a igreja que Dom Pedro IV usa. Por via desse facto, em 1895, a igreja adquire o estatuto de Capela Real, de Igreja Real. E isso permite dar-lhe algumas benesses, inclusive os párocos da igreja têm um ordenado mais elevado. Estamos na Calheta de Pero de Teife, e a Calheta de Pero de Teife, pela sua situação geográfica, foi das primeiras zonas a ser habitada aqui na zona de Ponta Delgada. Era uma baía que permitia a entrada e saída de mercadorias como alternativa à Vila Franca. E essa foi a grande função inicial da Calheta de Pero de Teife. Em 2009 é inaugurada a frente mar da cidade de Ponta Delgada, e a Calheta de Pero de Teife continua com a sua função industrial, agora com a indústria do turismo presente. Acabamos assim o nosso pequeno passeio à grande freguesia de São Pedro. Muito mais a ver, muito mais a estudar e a descobrir. Convido-vos todos a aprofundarem o vosso conhecimento e cá vos esperamos para uma visita mais aprofundada. Como já é habitual nestes programas, depois de conhecermos a terra, vamos conhecer as suas gentes. Desta vez, estivemos à conversa com João Paulo Medeiros, da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, que está sediada na freguesia de São Pedro. A história conta já com 142 anos de existência e, portanto, é uma história rica de tradições, de sucessos, de alegrias, de tristezas, a marcar o concelho de Ponta Delgada e também, mais recentemente, também o concelho de Lagoa, porque servimos os dois concelhos. Mas é uma história, sobretudo, rica de homens e mulheres que tiveram coragem de fundar esta associação de utilidade pública hoje e que conta com mais de 100 homens no ativo, homens e mulheres de todas as idades, e que contribuem para a salvaguarda de pessoas e de bens aqui na nossa cidade de Ponta Delgada. A missão é, no fundo, dar cumprimento ao nosso lema. O nosso lema é vida por vida e, portanto, é à base e sobre este lema que toda a nossa atuação se rege. Colocar a vida do outro em primeiro lugar. E isso faz-se no dia-a-dia, no transporte de doentes, urgentes e não urgentes, para as consultas, para as hemodiálises, para as fisioterapias, para o hospital, para as clínicas, espalhadas por pela nossa cidade. E são mais de 100 serviços por dia, portanto é muita gente que anda nas nossas viaturas e que, portanto, que tem dificuldades. E também, claro, aquela missão que está subjacente àquilo que nós, quando pensamos em bombeiros, pensamos em fogo, pensamos em acidentes, e de facto acontece todas as semanas, acontecem fogos, acontecem acidentes, com maior ou menor gravidade, mas estamos cá 24 horas por dia, 365 dias por ano, sempre prontos e aptos para agir e reagir em prontidão. E, portanto, dar corpo ao lema vida por vida. Existe o corpo de voluntários, que compõe o corpo de bombeiros, e, portanto, aí já passamos para os 150, mais ou menos. Depois temos ainda a nossa charanga, que é uma instituição emblemática do Conselho e da nossa instituição, e aí tem uma média de 60 elementos. Depois temos uma outra componente que nos dá muito gosto e muito orgulho, que é a Escola de Infantes e Cadetes,
Costuma-se dizer o povo, na sua imensa sapiência, que de pequenino é que se torce o pepino. E, portanto, é formar as nossas crianças e os nossos jovens para a cidadania e para esta atividade dos bombeiros, através da Escola de Infantes e Cadetes, que conta com cerca de 20 a 30 elementos. E, portanto, no global, se somarmos todas essas pessoas do ativo, a crescer aquelas que já estão no quadro de reserva e no quadro de honra, nós somos cerca de 3 centenas de elementos. É muita gente, muita gente. E, portanto, servimos não só aqui o Concelho de Ponta Delgada, mas também o Concelho de Lagoa, num total de 85 mil habitantes, mas também somos a primeira porta de entrada no aeroporto, nos portos, e, portanto, estamos a falar de mais de 1 milhão de pessoas por ano. E, portanto, evacuações para as outras ilhas, do hospital, do centro de saúde e das outras ilhas para cá, é sempre os bombeiros de Ponta Delgada, ou quase sempre os bombeiros de Ponta Delgada que estão nesta linha de atuação. E, portanto, fazemos uma média de mais de 100 serviços por dia, cerca de mais de 3 mil serviços no mês. As nossas ambulâncias percorrem mais de 8 mil quilómetros, cada uma mais de 8 mil quilómetros no mês, e, portanto, eu costumo dizer que aquilo que um cidadão normal, uma viatura, faz num ano, uma revisão de um carro, nós fazemos de 2 em 2 meses. E, portanto, isto dá bem a dimensão e a ideia do que é a nossa missão e a quantidade e a carga de trabalho que temos subjacente. As nossas dificuldades é fazer face aos vencimentos, todos os meses, são mais de 100 mil euros por mês, para pagar os mais de 100 funcionários, pagar aos nossos fornecedores a tempo e horas, porque esta é uma instituição de bem e de honra, e depois pagar àquele que está sempre presente connosco, mas muitas vezes esquece de nós, que é o Estado, os impostos, a Segurança Social, que todos os meses são na ordem dos 50 a 60 mil euros de impostos que pagamos. E, portanto, hoje, por acaso, foi o dia de pagar os impostos, foram 73 mil euros. Portanto, é algo de extremamente simpático. É um dever moral de todos os cidadãos residentes em Ponta Delgada e Lagoa e todas as instituições e empresas ser sócio dos bombeiros. E ser sócio dos bombeiros, quando digo isto, é no sentido de ser sócio sem esperar qualquer contrapartida, porque todos nós, mais tarde ou mais cedo, eu próprio, através de família, todos nós precisamos de bombeiros. Ou num serviço de ambulância, ou num serviço de incêndio, ou num acidente, todos nós precisamos dos bombeiros. E, portanto, é verdade que é uma função do Estado, e o Estado tem que apoiar, mas acho que também devia ser um dever moral de todos nós ser sócios dos bombeiros. De facto, esta época da Covid veio fazer sobressair o melhor, em algumas pessoas, pelo menos uma grande quantidade, o querer fazer o bem, não é? E, de facto, as pessoas perceberam que os bombeiros, principalmente há cerca de um ano atrás, todos nós estávamos a combater, costumamos dizer, um bichinho que ninguém sabia, um vírus, ninguém sabia bem o que era, mas que impunha muito medo, muito receio, uma carga psicológica muito grande mesmo. É preciso ver que, hoje em dia, um bombeiro, quando vai buscar um doente de protocolo Covid, tem que se vestir com várias camadas de proteções, desde o fato, as botas, as luvas, as máscaras, as viseiras, enfim, várias camadas, tudo isso com isolamento total, e aquilo portanto, mesmo, eu já vi vestir e já vi despir. E depois, quando chegam, têm que se despir, têm que se desinfetar, e às vezes até tomam 4, 5 banhos de desinfecção por dia. Portanto, não é fácil, não é nada fácil. E, portanto, é preciso ter um espírito de missão muito grande. Mas, dentro dessas histórias, recordo que quando estivemos numa quarentena bastante em isolamento, e, portanto, o quartel estava fechado a qualquer intervenção com o público, com a área civil, recordo de uma senhora que veio cá com andarilho e que porque vi no telejornal que nós estamos com dificuldades e que cada equipamento daquele custava à volta de 200 euros. Portanto, isso é usado uma vez, vai para o lixo, mas custa cerca de 200 euros. E, portanto, essa senhora veio cá exatamente para dar 200 euros porque vi que os bombeiros tinham dificuldades. E, portanto, ela é uma pessoa reformada, com muita dificuldade em andar, e, portanto, veio cá para fazer a sua missão. Como o saber não ocupa lugar, vamos agora para a nossa rúbrica Sabia Que.
A PDL TV Magazine irá trazer mais uma curiosidade sobre o nosso concelho, que hoje será dedicada à freguesia de São Pedro. Sabia que o fontanário, que se encontra na Praça Vasco da Gama há mais de 100 anos, antes de 1897, esteve instalado no fundo da Alameda Duque de Bragança, na freguesia de São Pedro. Seguimos agora para mais um momento cultural com a nossa sugestão de leitura da semana numa das livrarias da nossa cidade. O livro Lado de Cá é um livro composto por contos e gravuras de Tomás Borba Vieira. É um livro que é composto por 3 contos, sendo o primeiro Jura da Vingança, o segundo Carpinteiro Plácido e o terceiro Morrer de Rir. É um livro que tem o prefácio de José Maria de França Machado e este diz-nos que Tomás Borba Vieira é um pintor que escreve e é um escritor que pinta. É um livro que fala e relata contos da Ilha de São Miguel, contos de personalidades reais ou não, isso não é descrito, e é um livro que tem uma forma muito leve de tratar temas que são, por vezes, um pouco pesados, desde a imigração, as dificuldades da imigração, até passando por um caso de violação. É um livro que fala de personagens que, por vezes, até podem ser comparadas a personagens mitológicas. Aqui podemos ver uma das gravuras que ilustram tão bem o livro, neste caso a companhia do Adroaldo. Esta é uma obra muito bonita, de fácil leitura e que é perfeita para quem gosta de contos, quem gosta de ilustrações. Despedimos-nos assim de quem vive Ponta Delgada com alma e coração. O programa encerra com um momento musical da responsabilidade de Mário Fernandes, um artista que se entregou à música desde muito cedo, começando a cantar fado para a sua mãe quando ainda era apenas uma criança. Já nos anos 90, cantou em alguns locais emblemáticos do fado em Lisboa e, quando entrou na universidade, dedicou-se à música de corpo e alma, tornando-se uma referência e recebendo mais de 150 prémios como cantor a solo. Por tudo isto e muito mais, não perca este momento musical. Quanto a nós, voltamos na próxima semana para mais uma breve visita à nossa cidade e ao nosso concelho. Até breve. Vi uma rua deserta, encoberta mas aberta ao amor de um novo olhar. Vi uma rua deserta, encoberta mas aberta ao amor de um novo olhar. Por isso me convenci que era aqui longe de ti que eu devia vir morar. Por isso me convenci que era aqui longe de ti que eu devia vir morar. Fiz aqui a minha rua que foi tua, mas a lua diz que não te quer cá mais. Fiz aqui a minha rua que foi tua, mas a lua diz que não te quer cá mais. Porque não gosta da gente que não sente eternamente que as paixões são imortais. Porque não gosta da gente que não sente eternamente que as paixões são imortais. E mesmo quando termina numa esquina cuja sina é dar cabo das paixões. E mesmo quando termina numa esquina cuja sina é dar cabo das paixões. A paixão fica guardada e forçada a não ser nada vai minando os corações. A paixão fica guardada e forçada a não ser nada vai minando os corações. Por isso é que eu não te ligo e que digo que consigo viver muito bem sem ti. Por isso é que eu não te ligo e que digo que consigo viver muito bem sem ti. Mas quando me abraça o vento é que eu lamento o momento em que vim morar aqui. Mas quando me abraça o vento é que eu lamento o momento em que vim morar aqui.